Gente, quando existia a transmissão de movimento entre eixos que se interseccionam e essa transmissão de movimento for realizada através de engrenagens, fatalmente a gente vai ter que utilizar algum tipo de engrenagem cônica. Daí aqui na parte da esquerda, eu estou te mostrando um conjunto de engrenagens cônicas que tem os dentes retos. O interessante é que a gente não vai abreviar para E, C, D, R, justamente para não confundir com as engrenagens cilíndricas de dentes retos. Então, todas as vezes que a gente tiver uma engrenagem cônica, nós vamos falar engrenagens cônicas ou de dentes retos ou de dentes helicoidais, como eu estou mostrando aqui nesta figura da direita. E a gente sabe que no caso das engrenagens cilíndricas, os eixos rotativos eles estão sempre dispostos paralelamente. Agora, quando a gente falar sobre engrenagens cônicas, a gente vai manter o mesmo padrão de nomenclatura no que se refere ao tamanho dessas rodas dentadas. Então, por exemplo, pega qualquer par conjugado de engrenagens cônicas. A roda dentada cônica que tiver o menor diâmetro vai ser denominada de pinhão. E como a gente havia convencionado, vai levar o índice 1 nas nossas expressões matemáticas. E aí, em qualquer par de rodas cônicas, a engrenagem que tiver o maior diâmetro vai ser chamada de coroa. E igualmente a nossa convenção anterior, ela vai levar o índice 2 nas variáveis das nossas equações. Ainda falando em termos de nomenclatura, dependendo se você estiver usando uma literatura estrangeira, a coroa é às vezes chamada de engrenagem anelar, por causa do seu formato de anel. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, eu tirei desse site aqui, ó, o Tech Science. Inclusive, eu já mostrei esse site em algumas videoaulas anteriores, porque eles têm umas animações muito legais e têm um conteúdo muito bem explicado. Por isso que eu recomendo que vocês acessem o site e procurem várias coisas de engenharia mecânica e até mesmo sobre outros assuntos que eles têm lá. As engrenagens cônicas, elas têm a forma de um cone cortado. Nessas engrenagens, os dentes são usinados nessa superfície lateral desse cone imaginário. Eu vou repetir o vídeo aqui enquanto eu estiver continuando a explicação. A gente chama de cone imaginário justamente porque o cone não está completo. E os cones imaginários dessas duas engrenagens cônicas emparelhadas rolam entre si sem deslizar. Isso faz com que as velocidades periféricas nos respectivos pontos de contato da superfície de acoplamento sejam idênticas. Se a gente não tivesse esses cones imaginários e eles fossem, por exemplo, completos, os eixos centrais eles se interseccionariam nesse ponto O. No caso dessa figura, os eixos estão inclinados a 90 graus. Essa intersecção corresponde ao ponto em que as pontas dos cones imaginários se cruzariam se eles não fossem imaginários. Inclusive, vocês viram aqui que esse material é em inglês e a engrenagem menor é chamada de pinhão, enquanto que a engrenagem maior é chamada de engrenagem anelar. Em inglês, gear é engrenagem, ring é como se fosse anel. No início da aula, eu mostrei essa questão dos tipos de dente, então deixa eu explorar um pouquinho melhor nesse slide aqui. Se os dentes seguirem uma linha reta na direção radial ao eixo rotacional da engrenagem, essa roda dentada cônica vai ser chamada de roda cônica de dente reto. Esse tipo de dente reto tem exatamente a mesma desvantagem das engrenagens cilíndricas de dentes retos, porque durante a transmissão de potência acontece um contato de toda a largura da face do dente ao mesmo tempo, e isso causa altos níveis de ruído. Então, para combater esse tipo de desvantagem, a gente tem que usar dentes cujas linhas têm um formato de espiral, o que nos leva para a opção de engrenagens cônicas de dentes helicoidais. Porque se vocês prestarem atenção, a linha do flanco do dente não segue mais essa direção radial. Essa linha ela tem uma certa torção e é exatamente semelhante à dentição helicoidal das engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. A gente tem essa linha do dente que é feita em forma de espiral. Então, essas são as engrenagens cônicas de dentes helicoidais. Essa forma de espiral ela pode ser do perfil evolvente, perfil cicloidal ou até mesmo perfil circular. E se a gente fizer uma comparação com as engrenagens cônicas de dentes retos, as engrenagens cônicas de dentes helicoidais oferecem condições de engrenamento muito mais favoráveis. Porque com essas engrenagens cônicas de dentes helicoidais, a gente consegue fazer a transmissão de torques muito mais elevados e a gente tem níveis de ruído muito menores. Isso sem contar que as tolerâncias de instalação das engrenagens cônicas de dentes helicoidais são mais altas. Então, por esses motivos, as engrenagens cônicas de dentes helicoidais são preferencialmente utilizadas na engenharia mecânica. Agora, eu vou te explicar sobre um caso especial de engrenagens cônicas que acontece em algumas coroas. Esse caso especial acontece em coroas quando o ângulo de inclinação da coroa é tal
que ela fica praticamente plana. E eu já vou te mostrar uma animação que explica exatamente isso. Só que eu quero discutir com vocês o conceito antes de eu mostrar essa animação. Concentra sua atenção, por favor, na coroa. Tá vendo esse ângulo do tronco do cone da coroa? Eu digo tronco porque o cone não está completo, né? Então, imagine que esse ângulo de inclinação do tronco seja tal que a coroa chegue a ficar achatada. Se o ângulo desse tronco de cone da coroa for muito baixo, o que vocês acham que vai acontecer com a altura desse tronco de cone? Vocês concordam comigo que o ângulo do tronco do cone sendo muito baixo faz com que a altura desse tronco de cone também seja muito baixa? Então, nesses casos, essa engrenagem passa a ser chamada de engrenagem planar, ou melhor, coroa planar. E o nome coroa planar se deve ao fato de que a coroa fica com uma forma semelhante a de um plano, uai. Agora, quando isso acontece, o pinhão que está acoplado à coroa planar continua sendo uma engrenagem cônica convencional. Daí eu vou rodar essa animação que também foi feita pelo Tech Science, porque essa animação é super ilustrativa e mostra muito bem isso que eu acabei de explicar. Agora no início da animação você vai perceber que são dois cones completos, só que olha o que acontece quando essa engrenagem, que é a coroa, vira engrenagem planar. Tem uma modificação drástica, né? É bem interessante. E, obviamente, na hora que o vídeo retorna para o seu início, a gente tem a coroa retornando para uma situação onde a gente tem um cone completo ideal. Então, turma, se eu estiver falando especificamente agora sobre o ângulo dos eixos de transmissão de potência, eu não vou conseguir atingir um ângulo de 90 graus caso eu tenha uma coroa planar. Se eu quiser um ângulo de 90 graus e tiver que utilizar uma coroa planar, então o pinhão vai ter que ser uma engrenagem cilíndrica. Só que aí vai acontecer o seguinte, o passo cilíndrico dessa engrenagem de dentes retos vai ter uma velocidade circunferencial constante. E acontece que ela não pode se adaptar às diferentes velocidades circunferenciais da engrenagem planar. Portanto, isso exigiria um ajuste no perfil do dente da coroa na direção radial. E quando a gente fala sobre engrenagem planar das engrenagens cônicas, a gente pode fazer uma analogia a uma cremalheira onde a gente tem uma engrenagem cilíndrica correndo. E essa analogia pode ser feita porque, nos dois casos, esse corpo originalmente curvado acaba se tornando plano. E, da mesma forma que o perfil da cremalheira é usado como referência para o projeto das engrenagens cilíndricas, a coroa planar é usada como engrenagem de referência para as engrenagens cônicas. Um caso especial de engrenagem anelar ocorre quando a gente tem uma ECDR convencional como pinhão. Porque no início o pinhão rola em uma cremalheira que é dobrada em forma de anel. Então, os dentes dispostos no plano, eles acabam se assemelhando aos dentes de uma coroa em termos de aparência. E quando eu falo coroa, é coroa de rainha mesmo, aquele objeto que a gente vê em série, sabe? A linha de dentes de uma coroa, ela pode ser cortada ou diretamente ou em espiral. Essa animação mostra uma coroa de dentes retos acionada por uma engrenagem cilíndrica, convencional. Agora, em contraste com a engrenagem cônica, a coroa permite o deslocamento axial da engrenagem correspondente. Além disso, nenhuma força axial acontece como aconteceria nas engrenagens cônicas. Nesse caso, como a velocidade circunferencial da coroa aumenta quanto mais estamos nos aproximando do diâmetro externo e a roda dentada tem uma velocidade circunferencial constante, o perfil do dente da coroa tem que ser adaptado na direção radial para ele acomodar um processo de deslizamento livre dos corpos. Isso vai requerer um ângulo de pressão maior na parte externa e um ângulo de pressão menor na parte interna. E por isso, a coroa ela acaba não sendo uma engrenagem cônica no sentido real, porque os corpos não são mais em formato de cone. Turma, em se tratando das engrenagens cônicas tratadas até agora, os eixos da coroa e do pinhão acabam se cruzando em um determinado ponto. Agora, nesses casos, um deslocamento dos eixos de inclinação não pode ser realizado. No entanto, se os movimentos rotacionais também devem ser transmitidos entre eixos que não se cruzam, daí o pinhão dessa unidade de engrenagem cônica em particular tem que ser projetado de uma maneira diferente, porque os eixos são deslocados. E nesse caso particular, não vai ser possível nenhum movimento de rolagem. Daí nesse caso, vai aparecer um movimento muito mais próximo de um parafuso sem fim de uma coroa, porque o pinhão forma uma engrenagem cônica em forma de parafuso, que é comumente chamado de engrenagem hipoide. E com as engrenagens hipoides, é possível realizar movimentos rotativos entre eixos que não têm intersecção. Então dá uma olhadinha nesse vídeo, por favor, que ele é bastante interessante e ele mostra exatamente isso. O movimento acontecendo entre eixos que não se interseccionam. E como pode ser visto nessa animação, o deslocamento positivo aumenta o ângulo espiral da engrenagem. E por deslocamento positivo significa que o eixo da engrenagem ele é deslocado na direção dos flancos curvos da engrenagem do anel. Nessa vista que a gente tem da animação seria um deslocamento para baixo. No caso de um deslocamento negativo, no entanto, a engrenagem ela é deslocada contra os flancos curvos da engrenagem do anel, que na nossa vista, em termos de animação, seria para cima. Se o deslocamento for positivo, o diâmetro
diâmetro do peão aumenta ou diminui se o deslocamento do eixo for negativo. E na medida em que o deslocamento axial aumenta, a linha de dentes do pinhão tem que se torcer mais fortemente. Por quê? Os dentes curvos da coroa ficam inclinados mais fortemente contra o eixo do pinhão. E daí, por conta dessa forma de espiral mais forte dos dentes, no caso de um deslocamento positivo, também é possível que vários dentes estejam envolvidos simultaneamente no engrenamento, e isso acaba trazendo uma maior taxa de sobreposição. Isso não apenas permite que torques mais altos sejam transmitidos, quando a gente compara com engrenagens cônicas normais, mas também reduz significativamente as emissões de ruído. Essa figura mostra um total de 2 engrenagens do diferencial de um caminhão com tração traseira. Esse pinhão hipóide de acionamento e essa coroa dentada acionada, que também tem dentes em espiral, são claramente visualizados nesse detalhe. Essa caixa de velocidades em específico tem uma massa de cerca de 150 kg, para vocês terem uma ideia. Essa engrenagem hipóide, ela pode ser considerada uma mistura entre uma engrenagem cônica e um parafuso sem fim coroa, porque ela combina os recursos de ambas as variantes. Olha que interessante essa animação que foi feita pelo site Tech Science, que é muito legal, né? Mostra esse contato em detalhe, muito bacana. Então, turma, essas engrenagens do tipo hipóide são amplamente utilizadas na indústria. Uma das aplicações comuns, como eu já disse anteriormente, é o uso desse tipo de engrenagens em diferenciais automotivos. Presta atenção que os corpos básicos dessas engrenagens hipódicos não são mais os corpos cônicos no verdadeiro sentido. Isso acontece porque a transmissão de energia não acontece mais rolando em qualquer ponto de contato dos flancos, porque os flancos dos dentes deslizam permanentemente uns sobre os outros. E aí, por conta desse processo de deslizamento, essas engrenagens precisam de uma lubrificação especial. Vocês desculpem se essa aula foi um pouquinho mais corrida, mas eu não queria que ela ficasse tão longa e ao mesmo tempo eu não queria deixar de falar sobre todas essas informações interessantes para vocês. E principalmente porque, como eu já falei, essas engrenagens são muito utilizadas na indústria. E antes de encerrar a aula, eu aproveito mais uma vez para poder falar e sugerir que vocês entrem nesse site, porque tem muita coisa legal por lá. Na próxima aula, eu vou te apresentar a geometria detalhada dessas engrenagens e daí a gente começa a fazer alguns cálculos. Então, até mais!